Eu pus aqui um subtítulo na minha participação, que é 25 anos não é nada. E realmente, em países jovens como os nossos, né, as instituições costumam ser muito efêmeras. Então, ter instituições que já contam com um quarto de século, elas já podem ser consideradas tradicionais. Eu, em minha vida profissional, eu passei por várias instituições que ou desapareceram ou se tornaram sombras do que foram. E eu fico muito satisfeito que com a ABAC não tenha acontecido isso. Quer dizer, a ABAC segue dinâmica, não cresceu muito, e esse eu acho que é um dos méritos da ABAC. Quer dizer, ela manteve um núcleo enxuto e eficiente, conforme nós quisemos e os governos também quiseram desde o início. Mas a gente pode dizer que a ABAC permanece aí com o vigor de jovem de 25 anos. Mas a gente tem que reconhecer que agora nós já temos um passado, né? E os organizadores, me convidaram aqui para falar do futuro. É interessante que isso já tinha acontecido nos 20 anos da ABAC. Eles me convidaram para falar sobre o futuro. Dessa vez me deram a opção de falar do passado, do futuro. Eu preferi falar do futuro. Eu, logo que me puseram a questão, eu pensei em falar uma abordagem muito frequente em planejamento, né, que é falar de ameaças e oportunidades. Aí eu consultei a Olga sobre o que nós já tínhamos feito sobre o assunto, e ela achou uma palestra que eu tinha feito anteriormente, justamente sobre esse tema, sobre essa abordagem de ameaças e oportunidades. Eu aproveitei para recuperar uma cópia da palestra que eu tinha feito. Vou deixar aqui com meus colegas de mesa e vou passar para a organização também, que eu acho que muitas das coisas... Deixa só uma comigo. Não pode ficar. O resto passo já. Eu acho que muitas das coisas que eu falei naquela época, elas permanecem válidas, mas eu vou procurar um pouco não ser repetitivo. Eu acho que eu fiz um esforço bastante intenso para fazer essa palestra anterior. Hoje, talvez eu vá fazer uma coisa menos rigorosa do ponto de vista de abordagem, e já utilizando também os 25 anos, né? Esses 25 anos eu os vivi, acrescentei na minha idade, né? Então a gente vai ficando mais velho e a gente fica com visões mais gerais, e, por outro lado, eu já começo a desfrutar um pouco da liberdade de falar certas coisas que, às vezes, eu era obrigado a me conter quando eu tinha uma idade menor. Então, é muito frequente que os velhos ficam mais falantes e falem coisas que antes não diziam. Mas não vou falar tanta besteira assim também, não. Mas eu vou me dar algumas liberdades que no artigo anterior eu não havia me dado. Mas eu para não falar, não me repetir dos 5 anos atrás,
E eu procurei fazer uma recordação do que mudou nesses 5 anos. Se a gente olhar o Mercosul e nossas economias nacionais, 5 anos atrás a gente vivia aí uma época de uma certa euforia. Eu acho que hoje nós estamos, pelo menos no espírito, mais preocupados e estamos, do ponto de vista externo, talvez em piores condições. Eu acho que o nosso relacionamento bilateral e econômico também perdeu um pouco de peso relativo, embora, como lembrou aqui o ministro Amorim, elas permaneçam, gostei muito da expressão dele, que são, quer dizer, não é só uma relação estratégica, mas é a mais estratégica, né? Das nossas, nós temos alguns acham incômodo, mas outros acham um privilégio de termos. A Zambuja tinha uma frase seguinte: a gente não escolhe vizinho, né? Então a gente tem um vizinho, que são os argentinos, e nós temos que conviver com isso, mas também temos que aproveitar e desfrutar deste convívio. Então, queiramos ou não, nós somos condenados a ser ou parceiros estratégicos ou inimigos. Então, felizmente, os nossos países têm mais de um século sem conflito, e isso não é pouca coisa, né? Se a gente vê as outras regiões do mundo, países de importância e de território e população como o nosso, permanecerem mais de um século sem nenhum conflito é realmente um privilégio. Na área nuclear, se a gente olhar o que aconteceu nos 2 países, nós estávamos, há 5 anos, numa fase de franca recuperação. E agora eu sinto que nós estamos numa fase de redefinição. Quer dizer, ainda não caíram as atividades, mas nós estamos seguramente numa fase de redefinição. Bom, do lado da Argentina, houve a conclusão da Atucha 2, teve o início do Karen, a retomada das atividades de enriquecimento. Era anterior, mas se desfruta agora do êxito do reator construído na Austrália. Está se iniciando um reator multipropósito aqui e lá. No lado do Brasil, houve a retomada de Angra 3, a retomada do programa de submarinos, os laboratórios de Aramar, que retomaram, a base de Itaguaí, o enriquecimento em Resende e o reator multipropósito. E aí eu já enquadraria que eu acho que foi o grande progresso que houve na cooperação Brasil-Argentina. Ainda é um projeto, mas realmente houve um bom entendimento, e eu acho que é uma realidade desses últimos 5 anos. Bom, no Brasil, nós vivemos atualmente uma crise, e isso aí não é uma crise que não dá para esconder, né? E ela nos pegou pelo pior lado, talvez, né? Nós já experimentamos alguns cortes de verbas nos programas. O reator multipropósito está muito bem aprovado e tal, mas há dúvida se teremos realmente recursos para fazer. Bom, quanto à Argentina, o que eu vejo é que existem grandes perspectivas, mas a dúvida é se elas serão mantidas no novo governo. Se a crise econômica, que também
ronda por lá não vai afetar os planos nucleares. A Argentina também fez um acordo importante com a China. É claro que, numa mudança política, cabe a pergunta se esse acordo vai prosperar. Bom, outro progresso que houve nesse período foi que o NSG reconheceu o sistema regional, a ABAC em particular, né, como sucedâneo ao protocolo adicional. Isso reduziu a pressão sobre a assinatura. Bom, por outro lado, nós estamos economicamente mais vulneráveis e estamos mais sujeitos à assinatura do protocolo adicional. E eu acho que nossos programas nucleares também estão mais vulneráveis. Bom, outra coisa que aconteceu importante nesses 5 anos é que nós não fomos campeões. Nós, eu falo, nem o Brasil nem a Argentina fomos campeões de futebol, né? Eu não sei exatamente o que isso significaria do ponto de vista bilateral, se melhoraria ou pioraria Mas eu confesso que eu fui um dos poucos brasileiros que torci pela Argentina na final com a Alemanha. No final, nós fomos ambos derrotados pela Alemanha, com direitos à dança sobre os gaúchos. Aqui no Brasil se interpretou que os gaúchos eram os argentinos, mas eu fiquei desconfiado que nós estávamos incluídos. Ou seja, foram anos, esses 5 anos que separaram os 20 anos, que não és nada, dos 25 que... Não, o 20 anos que és nada, né, 20 anos, dos que não são nada, quer dizer, que realmente os 25 anos são uma marca importante, houve... Quer dizer, o panorama nuclear brasileiro e argentino estiveram bastante movimentados. Agora vamos falar nas ameaças que permanecem e algumas que estão mais próximas, acho. Eu havia relacionado que a credibilidade é o maior patrimônio da ABAC. Ou seja, em contrapartida, perder essa credibilidade é o maior risco. E esse risco ele existe, inclusive, por falta de recursos econômicos. Então, eu acho que essa ameaça que já esteve perto continua muito perto da ABAC. Então, é absolutamente necessário que os países entendam e todos os burocratas envolvidos entendam que a credibilidade da ABAC depende de continuidade. A credibilidade técnica depende também da qualidade da equipe. E, nesse ponto, eu já tinha mencionado aqui, eu acho que nós não temos riscos imediatos. Eu tenho a satisfação de constatar, né, que a ABAC mantém uma equipe enxuta, quer dizer, pouca gente, mas muito bem preparada. Eu acho que essa é uma grande fortaleza, e, é claro, ela pode ser ameaçada também, mas, por enquanto, eu acho que os países continuam dispostos, embora também nisso haja algum receio. Eu soube que tem gente que ainda não foi liberada, mas quer dizer, é preciso que os
as autoridades nacionais continuem dispostas a fazer o que sempre fizeram, liberar os melhores para a BAC. Eu acho que isso é essencial. Eu também me preocupo que a BAC continue dispondo dos melhores equipamentos. Quer dizer, inspeção é uma atividade técnica que requer equipamentos atualizados e, particularmente no nosso caso da BAC, que nós temos atuação conjunta com a agência, a gente não pode estar em desvantagem. Bom, outra questão que é uma ameaça e é uma vantagem da BAC é que tem que ser dada aos secretários e aos funcionários da BAC a necessária autonomia. E uma das coisas que me preocupam é que o secretário da BAC tinha mandato, não é um mandato definido, porque, é claro, todo funcionário é demissível, né? Mas eles tinham contratos de período fixo. E houve aí algum desvio nessa prática, que aí, usando minha qualidade de ancião, eu me permito e dias não ter nenhum interesse direto nisso. Eu acho que essa independência dos secretários da BAC, principalmente dos secretários, mas também dos funcionários, é uma fortaleza muito grande da BAC. Eu acho que a gente tem que honrar aos governos que, muito raramente, fazem restrições à atuação dos secretários. Acho que é admirável o comportamento dos governos argentino e brasileiro nesse aspecto, mas sempre é bom prevenir, porque sempre existe um risco. E esse negócio do mandato, eu acho que contrato de 3 anos é o que está estabelecido, renováveis ou não, mas eu acho que era bom que se mantivesse essa boa prática. Me desculpe aí, mas, de novo, utilizando as atribuições de ex-secretário. Bom, uma outra fraqueza que eu acho que existe no sistema é a falta de meios para detectar materiais e atividades não declaradas. Eu acho que nós até temos os meios, mas é preciso dar à BAC a capacidade formal disso. E eu acho que nós podemos, como as salvaguardas antigas, concentrar em materiais nucleares. Porque materiais nucleares, primeiro, é inegável se você tiver plutônio separado, urânio acima de um determinado grau de enriquecimento, você tem que ter uma explicação muito boa para... E isso é muito difícil de esconder, principalmente se você tem liberdade para fazer amostras ambientais, amostras de partículas, né? Então, eu acho que a BAC... E, para isso, você teria que dar à BAC uma liberdade de fazer algumas coletas em locais onde não há atividade declarada, mas pode ser locais públicos. A metodologia já se desenvolveu tanto que é possível detectar esses materiais. É muito difícil esconder esses materiais. Então, é possível ter uma razoável certeza, vamos dizer assim, uma dúvida plausível, uma dúvida aceitável de sobre a existência ou não de atividades não declaradas. Procurando os materiais. Isso daí evita subjetividade e daria à ABAC
uma resposta a isso. Vocês não estão... Quer dizer, a preocupação do sistema novo de salvaguardas é detectar atividades e materiais não declarados. Se nós pudermos detectar materiais, não existe nenhuma possibilidade de fazer um artefato nuclear sem dispor de materiais nucleares apropriados para isso. Eu acho que a BAC tem que estar preparada também para enfrentar o surgimento de desconfianças. O Marcos citou aqui um episódio que eu estava até esquecido, que as instalações de reprocessamento, elas não estavam sujeitas a salvaguardas porque não tinha material nuclear. E a Argentina tinha declarado que tinha paralisado. Agora, é claro que persistia alguma dúvida. E eu levei ao meu colega de secretário a existência dessas dúvidas. Ele falou, não, é muito simples. Eu vou convidar, pedir às autoridades argentinas que convidem alguém da BAC para... Não vai fazer uma inspeção, mas vai fazer uma visita a esse local. Bom, eu acho que esse mecanismo precisa existir formalmente. Aquilo que foi concedido devia ter uma maneira de fazer a verificação. Bom, ao mesmo tempo, eu acho que a BAC precisa ter uma atitude muito firme em relação à Agência Internacional de Energia Atômica, no que concerne as informações que não são permitidas. O Brasil e a Argentina não assinaram o protocolo adicional. Então, aquilo que é restrito à aplicação do protocolo adicional, a BAC deve colaborar, deve induzir a agência a não se exceder. Quais seriam as novas ameaças? Eu acho que o protocolo adicional é uma ameaça ao sistema. Não foi à toa que a Euratom parou de fazer inspeção quando os países assinaram o protocolo adicional. É porque você tem outro enfoque e, a rigor, o enfoque regional não pode ser menor do que o enfoque geral. Então, com a assinatura do protocolo adicional, a BAC fica inútil. Essa é a minha opinião. A outra ameaça é, mesmo sem assinar o protocolo, você entrar no jogo de desconfiança e buscar informações não declaradas como se fizesse parte do protocolo. Quer dizer, nós não podemos nos dar quer dizer, correr o risco de sermos inseminadores de insegurança. Bom, eu acho que existe um outro risco, que é o desbalanceamento dos programas nucleares. O Brasil e a Argentina oscilam nessas posições. Eu vejo a tendência do que está anunciado de agora em diante é que a Argentina assumiria um papel de muito protagonismo, quer dizer, desbalancearia a favor da Argentina. Isso pode ser um risco para o sistema. Por outro lado, tem o lado positivo disso, é que nos estimula a manter emparelhados, né? Mas se nós olharmos agora, a Argentina concluiu um reator de potência por conta própria, quer dizer, com alguma ajuda externa, mas muito pouco. Então, a Argentina hoje está numa posição de industrial bem adiante da do Brasil. Reatores de pesquisa nem se compara, né?
está recomeçando o processo de enriquecimento. Difusão gasosa não é uma coisa que ameace muito, mas enriquecimento a laser pode ser. A Argentina está fazendo um reator novo, de concepção nova, que é o CAREN. Eu acho que seria bom que os programas fossem balanceados. E, de preferência, que houvesse cooperação nesses programas. Bom, tem outra coisa que é muito importante, que eu que está na perspectiva, que a Argentina vai começar, poderá começar, tem um acordo de construção de 2 reatores, com uma grande participação da indústria nacional. Eu acho que era bom que o Brasil tomasse nota dessas iniciativas e também mantenha o mesmo nível. Essa, eu acho, é uma das boas coisas da competição. Por outro lado, eu acho que isso abre justamente o capítulo das oportunidades. Mas a maior ameaça, a Sônia falou aqui, usou a mesma expressão que o Kohl falava, que a ABAC não pode se converter em um sejo de goma. A gente sabe muito bem que instituições internacionais, dificilmente elas terminam, elas costumam perder a função, né? Então, se mantém lá aquele escritório, e esse é uma coisa que eu acho... Como é que eu estou de tempo aí? Temos 4 ou 5 minutos. Bom, eu vou falar então das oportunidades. Bom, eu acho que a ABAC é um exemplo de organização para manter credibilidade dos países, né? E ela usa o princípio baseado na confiança, que é o Trust and Verify. E não entrou no sistema Infelizmente, entrou a Agência Internacional de Energia Atômica, que é Mistrust and Spy. A Sônia hoje fez um apelo que eu achei muito interessante, de que a ABAC tem que se manter no caminho da confiança. Bom, a ABAC continua despertando interesse internacional. Também fui procurado por esse grupo do Japão, que quer ouvir a experiência que a gente tem. Eu acho que a cooperação técnica e industrial é que vai consolidar a confiança dos países. Eu acho que foi pouco feito nesse sentido. Faz falta uma organização como a ABAC, que tem a sede, que cuidasse de cooperação técnica. Até se tentou, em vez de um grupo, criar uma organização. Eu acho que faz falta essa organização. Bom, a ABAC precisa aperfeiçoar. Eu acho que ela tem uma oportunidade ótima e uma motivação para fazer análise de traços ambientais. Nós precisamos motivar melhor os nossos laboratórios para fazer isso. Ela tem um desafio que é o único que... Agora tem o Irã, né? Mas até agora era o único, que é aplicar salvaguardas em instalações militares. Quer dizer, a ABAC já desenvolveu muito nesse aspecto. Não é uma abordagem fácil. Tem o desafio de aplicar em submarinos, no protótipo de submarino. Então, eu acho que esse é um desafio aí na área de salvaguardas, de técnicas, de criatividade. Nós temos o velho desafio de integrar vizinhos, porque, na verdade, não é só importante criar confiança entre
entre Brasil e Argentina. É importante criar confiança com nossos vizinhos. Nós precisamos cuidar da formação permanente dos inspetores. Isso é um dos pontos, quando reduz a verba, a tendência é reduzir a formação de inspetores. Isso aí não pode acontecer. A fortaleza da ABAC vem dos seus inspetores. Bom, e eu finalmente gostaria de finalizar aqui com um bom exemplo que nos vem do Barcelona. Quando o Neymar foi para o Barcelona, se esperou naturalmente que houvesse um conflito de personalidade com o Messi. E o que a gente tem verificado é o contrário, é que eles se entrosaram muito bem e agora incluíram o uruguaio na parceria, né? Então, quem sabe o que esse negócio que está sendo chamado do MSN, né, no Barcelona, quem sabe não está na época de aplicar esse mesmo espírito ao Mercosul, à ABAC, quer dizer, um pouco ampliar essa possibilidade de cooperação que realmente tem nos dado, para quem gosta de futebol, tem dado um prazer imenso ver o Barcelona jogar com esses 3 membros do Mercosul. Obrigado.